Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da equipe da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez agradecendo ao presidente desta entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e a nossa coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Só fazendo um esclarecimento ao público que estamos em um ambiente controlado, com um distanciamento permitido, por isso que não estamos fazendo uso de máscara. Lembrando que o programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca, junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias dos nossos associados escritores. Hoje a nossa convidada é Gilda Plastino, associada há quase 36 anos da FEPESP, é graduada em Letras e licenciatura pela PUC São Paulo, possui especialização em Teoria Literária e mestrado em Comunicação e Semiótica, área de literatura. É professora aposentada. É escritora e autora do livro O Discurso da Falta em Clarice Lispector, que vamos falar daqui a pouco mais a respeito. Gilda, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, digo eu, à FEPESP, por essa oportunidade. Que bom. Eu gostaria primeiro, Gilda, que você falasse um pouco da sua vida associativa na FEPESP. Quando começou, como que você teve esse primeiro contato com a associação? Então, meu primeiro contato foi através de colegas, né? Lecionavam comigo e citaram a FEPESP, todos os privilégios que a gente teria sendo sócia. Eu então me associei, frequentei algumas colônias de férias e me servi às vezes da parte jurídica também daqui, que achei muito satisfatória e sou sócia até hoje. Há 36 anos, há muito tempo, né? era mocinha. Era mocinha. E agora, Gilda, nos conte referente à sua formação literária, né? Como que iniciou esse seu ingresso como escritora? Bom, antes de falar sobre o ingresso como escritora, eu preciso contar um pouquinho da minha vida, quer dizer, o encantamento pela literatura, né? Eu, desde pequena, fiquei assim, muito encantada com as palavras. E começou lá em Minas Gerais, a pessoa que trabalhava em casa do interior ficava contando histórias para mim, né? Então, essa atração pela palavra foi desde pequena. E histórias simples que passavam na roça, e mais tarde, e também as histórias de medo, de mula sem cabeça, do nosso folclore, né? De lobisomem e tal. E eu morria de medo, mas adorava essas histórias, né? E quando eu entrei fazer o grupo escolar, a minha mãe era italiana, tinha uma certa dificuldade com o português, e eu então ficava lendo para ela à noite, enquanto ela costurava histórias, né? Então, esse meu caso com a palavra, esse encantamento já vem de longo tempo, né? E completou com o meu pai, que era um homem de certa cultura, gostavam de poesia, e no dia do meu aniversário, completei 8 anos, ele então recitou para mim, me pegando no colo, me lembro direitinho, era um calor muito grande, era começo de verão, recitando meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Bom, então já estava fadada à literatura, né? Então, eu fiz o curso clássico, colégios particulares de freira, e daí foi muito fácil escolher o que eu queria. E eu fiz o curso de Letras Neolatinas, que hoje não existe mais, na PUC. A gente estudava língua e literatura latina, portuguesa e brasileira, francesa, italiana e espanhol, um curso bem completo. Hoje eu não daria conta, porque trabalhando eu não daria conta. Naquela época eu tive o privilégio de não trabalhar, só estudar, então eu consegui fazer o curso. No ano seguinte eu ingressei já no magistério, mas como professora contratada no Estado, no Colégio Alberto Conte, e durante 10 anos eu dei aula de português. E francês também, às vezes. E prestei concurso oficial, né? Para o magistério oficial e passei na área de português. Bom, daí para frente continuei dando aula nos colégios do Estado e até que resolvi fazer, e tive tempo para fazer o curso com o professor Antônio Cândido de Teoria Literária na USP.
E em seguida eu fiz um curso também de semiótica na Sorbonne, em Paris, e continuei voltando, lecionando, até que resolvi fazer um mestrado. Bom, o porquê do mestrado na Clarice? Eu tinha o quê? 20 e poucos anos, quando eu li pela primeira vez a Clarice Lispector. A sensação que eu tive foi de um soco no peito. Quer dizer, foi assim, algo extremamente forte. Eu não acreditava que aquela pessoa pudesse escrever sobre um material tão fugidio como é o das emoções e do inconsciente, um estilo tão original, não é? E eu levei susto, né, com a Clarice. E pensei, bom, eu vou amadurecer mais. Um dia eu vou fazer mestrado, se Deus quiser, eu vou fazer um mestrado sobre ela. E o tempo foi passando, eu lecionando a faculdade, até que me apareceu resolvi fazer um mestrado sobre a Clarice Lispector. É preciso que eu diga também que a minha vida toda foi pontuada pela psicanálise, né? Eu fiz análise durante muitos anos e, ao ler Clarice, eu percebi que ali estava o inconsciente, o nosso inconsciente boiando, né? Porque ela tem a capacidade de adentrar essas camadas muito escuras do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, né? E daí eu encontrei na PUC de São Paulo uma orientadora fantástica, que a Leda Tenório da Mota, que me incentivou justamente nessa área de literatura e psicanálise. Então, este livro que eu publiquei, a minha faculdade, a Unifiel de Osasco, publicou, justamente é sobre a interface entre literatura e psicanálise. Porque, como diz o doutor Mário, do Instituto de Psicanálise da Unicamp, para se entender o eu, né, basta se debruçar sobre os textos da Clarice Lispector, né? Tanto é que ela é considerada uma das maiores escritoras, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Então, a minha paixão por ela veio assim de quando eu tinha 20 e poucos anos, mas eu achava que não tinha ainda capacidade para adentrar os mistérios da Clarice, né? E bem depois é que eu consegui isso. E a faculdade a Unifiel de Osasco publicou, né, este livro, O Discurso da Falta, em Clarice Lispector, e que, como eu disse, é uma interface entre literatura e psicanálise. E o livro parece que agradou, já entrou na segunda edição, e estamos aí, né? Mas o tempo passa, eu acabei me aposentando, e no momento a literatura ficou do lado. Somente dou aulas de francês particulares, né? E às vezes eu cometo alguns pecadilhos poéticos, né? Fazendo poesia. Mas é o que não é de estranhar, porque a Clarice Lispector tem uma prosa poética, né? Foi um tanto criticada no começo, porque estranharam muito essa maneira de escrever dela, e às vezes narrativas que não tinham nem começo, nem meio, nem fim, que falavam só de estados de alma, e alguns críticos, como Álvaro Lins, criticaram muito, né? E foi criticada também por alguma patrulha da esquerda, né? Que dizia que ela escrevia sobre o interior das personagens, esquecendo a realidade externa brasileira. E ela respondeu de uma forma magistral, mas a realidade não é só externa, há uma realidade interna também. E respondeu magistralmente, escrevendo A Hora da Estrela, que trata de uma nordestina, né? O sofrimento dela numa megalópolis do Rio de Janeiro, famélica, ignorante e completamente alijada da sociedade, né? Foi transformada em filme, A Hora da Estrela, pela Suzana Amaral. Então, a Clarice continua até hoje causando perplexidade nas pessoas. Foi traduzida em muitos idiomas e eu tive a alegria de, em Roma, adentrei uma livraria, procurei Clarice Lispector e encontrei justamente o livro do qual eu fiz o mestrado, Os Laços de Família, traduzida para o italiano. Então, eu senti assim, muito contente
e acho que eu colaborei um pouco para a difusão da obra dessa grande escritora brasileira. Ai, que ótimo, Gilda. E a gente estava até comentando antes, falando dos 100 anos. Sim. E eu estava vendo uma entrevista de alguns professores literários, Sim. eles tentando definir quem era Clarice, né? Cada um com a sua opinião. Sim. E assim, ela era uma personalidade muito intensa. Sim. Então eu queria ver de você, Gilda. Você falou com uns 20 anos, né, que você começou Sim. a ler a obra de Clarice Lispector. Quem é Clarice Lispector para você? Como que você definiria ela? É uma pessoa que, antes de tudo, nasceu para escrever, né? A existência dela se resume na escrita. Tanto é que ela dizia, numa das suas confissões, das suas crônicas, se ela parasse de escrever, ela morria, né? Então, ela foi destinada às letras. E é uma pessoa que, ela diz, eu escrevo para não mentir o sentimento. E numa sociedade em que as pessoas ficam de lá para cá correndo atrás de coisas materiais, sem olhar para dentro de si, eu acho que a Clarice Lispector é uma grande oportunidade para as pessoas se olharem e se conhecerem bastante. É uma oportunidade de autoconhecimento. É a Clarice, a escritura viva para mim, né? Sempre foi. Exatamente. É isso. Uma paixão assim incondicional por ela. Esse livro, a senhora lançou quando? Foi de que ano? Esse livro, a segunda edição, a primeira edição, a segunda edição foi em 2008. A primeira eu acho que foi em 2002, algo assim. Eu estava licionando ainda na faculdade e publicaram. E está esgotado, né? Às vezes eu fico garimpando por ali nas editoras, às vezes eu encontro ainda alguma coisa dela. E se eu quiser alguma coisa, talvez eu tenha que ir até a faculdade em Osasco e ver se tem alguma. Eu ia até perguntar justamente isso. Para quem tiver interesse, como que faz para adquirir o seu livro? Se ele está disponibilizado nas principais livrarias? Nas principais livrarias. Inclusive, eu recebi correspondência de diversas capitais do Brasil, dizendo, apreciando o livro, né? Fazendo apreciação sobre o livro. Quer dizer que eu acredito que em algumas livrarias aqui de São Paulo seja possível encontrar. Mas eu prometo que eu vou encontrar uma edição e trazer aqui para vocês de presente. Queremos a Associação dos Servidores, né? Com certeza. Que aí a gente também vai deixar na biblioteca. E é muito interessante, então com certeza a gente vai querer sim. E agora, só voltando, porque assim, a senhora tem essa sua obra publicada, e hoje, como que você vê, Gilda, o mercado editorial para novos autores? Porque assim, o que a gente percebe que é desafiador hoje, né? Para o escritor poder publicar a sua obra. Muito desafiador. Porque a internet é uma faca de dois gumes, como tudo na vida, né? Se ela expande o saber, por outro lado, ela limitou muito a edição de obras, né? É muito custoso, muito difícil, não tem assim uma rede que estimule, né, os grandes escritores a publicarem. E acredito que seja em parte por causa da internet, né? Esses livros virtuais, né? Que de certa forma, como tudo na vida tem dois lados, né? Difunde o saber, por outro, limita a publicação. Eu, por mim, tenho assim, para mim eu preciso do livro físico na mão, né? Não, essa questão de ler pela internet, online, não me atrai, não. Eu convivi tanto tempo com a minha geração bem antiga já, de ter o livro nas mãos, o livro físico, né? Que é um encantamento especial. A impressão que eu tenho na internet é algo assim muito fugidio, né? A gente acessa e não tem a obra. Eu gosto de ver a obra assim, encadernada na minha estante, para eu poder contemplar e utilizar quando eu quiser. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo, para os leitores. Como você acabou de falar dessa questão mesmo do incentivo, né? Acho que falta muito dessa questão do incentivo à leitura no Brasil, principalmente.
E aí eu queria que, para finalizar, que você deixasse um recado para todos eles. Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Associação dos Servidores por essa oportunidade de fazer essa entrevista, né? E em nome da Clarice também, gostaria de agradecer, porque é uma escritora difícil, não é todo mundo que gosta da Clarice, né? Porque é uma escritora muito mais voltada para essa zona assim escura do inconsciente, das emoções, do subconsciente, né? E há muito poucas pessoas hoje em dia interessadas nisso, em se conhecer e essas camadas escuras, né, da nossa mente. E eu acredito que a Clarice, apesar disso, traz uma grande testemunho de verdade, né? Que a verdade, a nossa verdade mais profunda, né? Que hoje em dia está muito escondida através de aparências, através de consumismos, e mostra a grande dificuldade que as pessoas têm de ficar sozinhas com o seu eu próprio, né? Grande dificuldade moderna. Pessoas que enlouquecem, agora com a pandemia, pessoas que enlouqueceram ao fato de ficar sozinhas, não conseguem ficar com o próprio eu, né? Então, a obra de Clarice é um incentivo a isso. Né? Você incentiva todos a lerem, a todos a lerem. Com certeza. E com grande beleza que ela explora essas zonas escuras da nossa mente, né? Com grande beleza. No fim, todos somos um só, né? E, Gilda, você tem algum projeto, assim, futuro, de fazer mais algum outro lançamento? Você continua escrevendo, tem os seus artigos? Olha, meus artigos não. Eu tive artigos nas duas faculdades que eu lecionei, as últimas duas, né? A Universidade de Ibirapuera e a Unifiel. Artigos publicados, mas ligados muito àquela pesquisa do momento. Bom, no momento eu faço poesias. Que ótimo. Eu cometo poesias, eu cometo poemas, né? E vamos ver se eu consigo publicar alguma coisa. Né? Ai, que bom, Gilda. E assim, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa, né? A sua disponibilidade, a sua contribuição em poder contar um pouco da sua vida literária, da sua carreira, que é tão rica em conhecimento. Tá. E agradeço mesmo, em nome da FEPESP. Grata sou eu. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aproveitamos para deixar um convite a você que é associado escritor e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, no qual damos visibilidade ao seu trabalho quanto a escritor, que entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme a descrição que você vê no vídeo. Será um prazer em contar com a sua participação no programa Associado Escritor. Até o próximo programa.